O primeiro tema que vai ser trabalhado é: os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Repitam comigo: os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso é uma verdade que está no Evangelho em Lucas, no capítulo 16, no versículo 8b. Isso aqui não é uma novidade que eu estou trazendo para vocês. Os filhos do mundo, os filhos das trevas, muitas vezes são mais prudentes do que nós, que somos filhos da luz. E vocês vão entender o porquê, e era esse tema que Deus trazia para mim poder trabalhar. Eu confesso que eu não consegui nem dormir direito, porque desde ontem, em oração, antes do preparo, eu vou rezando pelos temas, e na hora do preparo o Senhor vai trazendo coisas, e meu coração começava a fervilhar, porque talvez você não entende a necessidade que tem a pastoral do dízimo, porque você ainda não assumiu a postura correta que um membro como servo precisa ter dentro de uma pastoral, e uma pastoral vital. Você vai entender o porquê que a pastoral do dízimo é vital. Não estou falando aqui da movimentação financeira para poder construir, não. Você vai entender o porquê que é. E é triste, porque essa realidade era esse o tema que o Senhor colocava no meu coração primeiro para poder trabalhar. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Bom, a gente vai começar do simples e depois a gente adentra no complexo. Se eu estiver indo muito rápido, vocês pedem para mim dar uma segurada, amém? Deu para entender? Então vamos lá. Primeiramente, talvez vocês já saibam, mas para aquele que não sabe, a palavra dízimo vem do latim, vem da palavra décimos, que deriva de décimo, que significa 10. Décimos também significa décima parte. Então a palavra dízimo, ela vem do latim. Décimos significa décima parte. Bom, a gente vai mergulhar e entender o que pode e o que não pode. Presta bem atenção naquilo que vai ser dito agora, porque senão chega lá no final você vai fazer confusão. Graças a Deus a gente está filmando, porque hoje em dia a gente precisa ter respaldo de tudo aquilo que a gente faz. Porque se depois surge, não, o pregador falou tal coisa, está ali, ele falou. Então tudo que vai ser dito está embasado nas Sagradas Escrituras, no Catecismo da Igreja Católica e no Código de Direito Canônico. Inclusive eu trouxe eles, porque a gente vai citar aqui. Então você vai entender. Bom, o que pode e o que não pode no que diz respeito ao dízimo. Não pode, a gente não pode estabelecer um valor fixo. A igreja não permite estabelecer um valor fixo, não permite. Então se você tinha dúvida sobre isso, agora você não tem mais. Não é possível, não é permitido estabelecer um valor fixo no nível de imposição. Presta atenção nisso. No nível de imposição, eu não posso impor que o paroquiano ele tem aquele limite, tem que ser aquilo ali, pronto, acabou. Não pode constranger os fiéis que não contribuem ou devolvem o dízimo. Então, de forma alguma, podemos constranger uma pessoa que é paroquiano, mas ela não devolve o seu dízimo por algum motivo. Então, a igreja não permite constranger ninguém. Outra coisa que não pode, condicionar os sacramentos. Você só vai fazer o sacramento se você devolver o dízimo. Então a igreja ressacha isso e proíbe isso. Isso não pode, não pode. Porém tem aquilo que pode, vocês vão entender. Mas antes disso eu vou citar o Código de Direito Canônico no CAN 222, para que vocês entendam também um pouco do que pode. E aqui no Código de Direito Canônico vai dizer no CAN 222, os fiéis têm obrigação de socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade e para o honesto sustento dos ministros. Isso aqui pode estar previsto aqui no Código de Direito Canônico, mas não tem só essa citação. Tem a citação no CAN 1260, só que essa precisa ser lido com o CAN 1254. Calma, talvez está chato, mas a gente está indo do simples para o complexo. Está citando aqui, está respaldando, está mostrando para vocês que está aqui, que não é a pessoa que está inventando. Então no CAN 1260 diz assim: a igreja tem o direito nativo de exigir dos fiéis o que for necessário para os seus fins próprios. A igreja tem o direito. Por que isso acontece? Porque entre o povo fala assim: não pode fazer isso aqui. Não, isso aqui quem doou foi fulano, pertence a fulano. Não é assim, doou para a igreja. A igreja pode dispor daquilo que foi doado do jeito que quiser, do jeito que achar necessário.
Porque tem gente que acha que é dono da igreja. A pessoa faz uma doação, principalmente onde a gente está num lugar onde tem famílias tradicionais, pessoas poderosas. Aí a pessoa doa, se você for talvez numa igreja mais antiga, você vai ver que tem vitrais e que esses vitrais têm nome e sobrenome de famílias. Você vai entrar numa igreja antiga e talvez você pode verificar que no banco daquela igreja tem o nome de determinada família. Quem já viu alguma realidade assim? Levanta a mão. Tem igreja. Se você for em Planaltina DF, você já consegue ver isso. Que lá nas igrejas mais antigas, o vitral tem um sobrenome da família, no banco tem o nome da família de que doou. Se você for em igrejas mais antigas, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, você vai ver que isso também acontece. E é triste, porque muitas vezes eu não estou dizendo de forma específica dessa paróquia, ou dessas paróquias, mas é comum da gente se ver pessoas que fizeram doações à igreja e que acham que são donas dela porque doaram aquilo, porque fizeram uma doação e a sua doação é feita à igreja por amor a Deus. Não é que você é proprietário daquela realidade porque você doou. E aí a pessoa se acha no direito, não, já que eu doei, eu posso exigir, eu posso cobrar. Não, isso não é doação. Talvez isso pode ser um empréstimo, a pessoa está com a mentalidade diferente. E a gente vive isso dentro da igreja. Talvez não seja a realidade da nossa paróquia, das suas capelas, mas é uma realidade existente. Mas aqui tem um respaldo. E aqui, no 254 diz, no que for necessário. E aqui ele vai explicar o que é. A Igreja Católica, por direito nativo, independente do poder civil, por quê? Porque pode entrar o governo querendo meter a mão. Aí, independente do poder civil, pode adquirir, possuir, administrar e alienar os bens temporais para consecução de seus fins próprios. Então ele aqui está explicando o para o que e o porquê que pode fazer independente de outros poderes. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Então vamos avançar. A gente está começando do simples para entrar no complexo. A gente está vendo o que não pode. Então a gente não pode prefixar um valor e impor esse valor sobre os paroquianos. De valor de diz, não pode, isso não pode, impor não pode. A gente não pode constranger os fiéis que não contribuem ou não devolvem o dízimo e nem pode condicionar os sacramentos daquela realidade. Não, só pode batizar aqui se você for um dizimista. Não pode, a igreja rechaça isso não pode. Anderson, o que pode? A gente pode sugerir, repita comigo, sugerir. A gente pode sugerir com discernimento pastoral. É necessário fazer uma análise de realidade para a gente poder sugerir. Uma coisa é uma realidade. Semana passada eu tive o privilégio de andar com uma pessoa que foi aluno do Oscar Niemeyer. Ele também é arquiteto, foi o primeiro presidente da Câmara dos Deputados aqui de Brasília. Então a pessoa tem muito conhecimento e a pessoa tem um projeto grandioso em uma paróquia que está construindo em determinado local que eu vou falar. E uma paróquia gigantesca, a paróquia nem entrou na realidade de acabamento e já foi gasto mais de 8 milhões. Todo mundo sabe que construção é cara, ainda quando a construção é magnânima, aí é caro mesmo. Mas como que é arrecadado? Se você for olhar a análise de realidade onde a paróquia está sendo construída, a gente sabe que o poder executivo lá é bem alto. Então a gente precisa fazer uma análise, porque não é a realidade de todas as paróquias. Não é a realidade de todas as cidades satélites. A gente vai ver que alguns estão num contexto onde conseguem contribuir mais e fazer mais. Então a gente não pode sugerir algo que está fora do alcance. A gente pode sugerir com discernimento pastoral, olhando, fazendo uma análise de realidade. Fala, o povo aqui é assim, o povo aqui é assim. E aí a gente pode caminhar conforme aquela realidade. Deu para entender? Então o que pode? Sugerir, diferente de impor. O que também pode? Criar campanhas e metas. Precisamos e podemos criar campanhas e metas. Deu para entender? E também podemos promover conscientização. O porquê promover a conscientização? Porque a palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Quando o povo não entende a necessidade de devolver o dízimo, e aí vocês vão entender quando a gente chegar nesse ponto o que acontece. E aqui eu não estou falando de contexto de paralisar as obras físicas, aqui eu estou falando de um contexto espiritual. O que acontece quando não se devolve dízimo? E sabe o que é triste? É triste a gente ver dentro de uma paróquia, e aqui eu não estou apontando o dedo para ninguém. Aqui para você entender que é triste, não estou falando que é aqui, mas
Existem realidades onde quem trabalha dentro da igreja numa pastoral e não devolve o dízimo. Como que uma pessoa faz parte de uma pastoral, ou seja, está mais profunda, intensa dentro da igreja e ainda não tem a noção de devolver o dízimo? Isso é triste, uma triste realidade. Não sei se é a realidade da paróquia, mas em outros contextos existe sim pessoas que não estão preocupadas com isso, porque ainda não entenderam. Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Então o povo não tem conhecimento e se perde. Agora tudo isso tem consequência e você vai entender a consequência. Bom, a gente vai trabalhar aqui nesse primeiro tema 3 pontos. O primeiro ponto é a importância entre ser dizimista. Por quê? Porque vocês estão à frente. A gente precisa ter uma equipe de serviço ponta de lança. Porque se vocês que estão dentro da pastoral não entender com clareza o que é ser um dizimista, de nada vale. Vocês estão trabalhando para quê? Para vestir uma camiseta? Não! É para produzir fruto e que o fruto permaneça. Não adianta só a gente trabalhar. A gente precisa ser eficaz. E para a gente ser eficaz, a gente precisa entender com o que a gente está lidando, para que a gente possa ser preciso. Imagine você, se você fosse um instrumento musical. Adiantaria tocar esse instrumento musical se ele está desafinado? Não, ele não vai seguir a finalidade dele. Ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Deu para entender, sim ou não? Então é necessário estar afinado para que quando chegar o momento necessário aquilo produza algo que vai render frutos. Então é importante trabalhar com a pastoral do dízimo para que vocês entendam a importância entre ser um dizimista, o que falta para obter resultados. Eu não gosto da palavra resultados, eu gosto da palavra frutos, porque isso aqui não é empresa, a igreja não é empresa. A gente não está atrás aqui de obter resultados palpáveis para poder expor e mostrar. Aqui a gente está atrás de frutos, frutos de conversão, frutos de santidade, frutos de evangelização. Então a gente vai entender a importância entre ser dizimista, o que falta para obter frutos e a estratégia divina para chegar lá. Porque a gente precisa saber onde a gente está e onde a gente quer chegar. Porque se não tem uma estratégia divina, se eu não sei onde eu estou e onde eu quero chegar, qualquer lugar pode tornar. Muitas pregações, quando eu vou trabalhar determinados temas, eu gosto desse exemplo. Alice no País das Maravilhas, em determinado momento, ela pergunta para o gato, fala assim: gato, para onde eu devo ir? E aí o gato retruca para ela e fala assim: depende de onde você quer chegar. E ela fala assim: eu não sei onde eu quero chegar. Aí ele fala: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho pode tomar. Então, se eu não sei onde é que eu estou e onde eu quero chegar, qualquer caminho vale, qualquer coisa faz, tanto faz. Então a gente precisa ter uma estratégia divina, porque aqui não é empresa, aqui não é marketing, aqui não é estratégia de venda, aqui não é obter resultados financeiros, não, aqui é obter frutos. Então a gente precisa ser preciso e eficaz. Deu para entender? Vamos trabalhar 3 pontos. Quais são? A importância de ser dizimista, o que falta para obter frutos e a estratégia divina. Pegou? Então vamos seguir. Bom, hoje é um dia muito importante, porque hoje a igreja celebra a solenidade de Pentecostes. E nesse tempo que vivemos é difícil. O nosso tempo é diferente do passado. Por quê? Porque no passado existiam contextos e realidades. Ali no Antigo Testamento existia um período da monarquia. Hoje em dia a gente já não vive na monarquia. Aquele tempo existiam os profetas daquele tempo, os juízes daquele tempo, existiam os reis daquele tempo, os príncipes daquele tempo. Hoje em dia é uma realidade diferente. A gente não vive mais na monarquia, mas existem reis. E eu não estou falando reis igual à monarquia, mas existem pessoas que é como equiparado aos reis de antigamente. Existem príncipes hoje equiparados aos príncipes de antigamente. Talvez não vai estar com esse nome príncipe, talvez não vai estar com o título rei, mas é equiparado a essa realidade, porque os tempos são diferentes. Então precisamos ser eficazes nesse tempo, porque a gente não está vivendo no passado. Aquilo que funcionou no passado, funcionou no passado. Tem coisa que funciona no presente? Sim. Mas tem coisa que pode ser aprimorada. E no nosso tempo está muito difícil. E precisamos dos dons do Espírito Santo. E os dons que mais precisamos do Espírito Santo nesse tempo é o dom da sabedoria, é o dom da inteligência ou entendimento, porque inteligência significa entendimento. Entendimento leva à compreensão, e compreensão significa fazer junto. Então precisamos fazer junto com o Espírito Santo, compreender a luz do Espírito Santo, ter entendimento, clareza.
E agora o principal dom para o dia de hoje, para essa pastoral que precisamos pedir, é o dom da ciência, porque a ciência vai mostrar com clareza aquilo que precisamos fazer. O dom da ciência, ele combate a um dos dons, o dom da ciência combate a um dos 7 pecados capitais. É engraçado, 7 dons do Espírito, 7 pecados capitais. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque o dom da ciência combate a avareza. Anderson, o que é a avareza? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A raiz dos males é o amor ao dinheiro. A avareza é o desejo desordenado de acumular riquezas. Então a gente, nesse tempo, onde as pessoas estão obcecadas, fechadas em si mesmo, elas giram em torno de si mesmo, elas pensam que a vida delas é o quê? É trabalhar, pagar boleto, comprar uma casa, voltar porcelanato, voltar blindex, viajar para Caldas Novas, se conseguir um pouco mais, viajar para a praia, colocar um carro, ter um ar-condicionado, talvez um banco de couro e talvez um SUV. E depois disso, pronto, acabou a vida. Será que é para isso que Jesus subiu no alto da cruz? Só para a pessoa ter essa vida, passar a vida pagando boleto, pagando empréstimo, tentando limpar o nome, é só para isso que Deus subiu no alto da cruz e derramou até a última gota de sangue? Será que é? Porque hoje em dia as pessoas estão obcecadas a isso. Elas querem estudar para o quê? Para poder chegar nesse objetivo. Elas querem ali trabalhar mais para chegar nesse objetivo. Elas querem se dedicar mais, serem promovidas para chegar nesse objetivo. Ei, eu não estou dizendo que é errado você ter uma casa boa. Eu não estou dizendo que é errado você ter um carro bom. Eu não estou dizendo que é errado você viajar para uma Caldas Novas, até mesmo para uma praia. É luxo para poucos. É louco, se Deus me desse a graça de poder ir para a praia. Glória. Mas o objetivo principal não é esse. Você não trabalha exclusivamente para isso. Você precisa entender que o seu trabalho é um meio para um fim. Mas o fim não é você ter a SUV, o carro, porcelanato, não. O fim é o quê? É você nutrir e prover dentro da sua casa. Mas a finalidade principal é você se preparar e formar a tua família para ir para o céu. Mas quando a gente bagunça as coisas, e aí entra a avareza, um apego aos bens, a riqueza, a acumular. E quando a pessoa está fechada nessa realidade, ela precisa ser esclarecida, ela precisa que o olho dela seja aberto, que as escamas caiam. E a gente vive num contexto de avareza, onde as pessoas buscam o bem pelo bem. É só isso e pronto, acabou. E as pessoas não têm tempo para a família, não têm tempo para Deus, não têm tempo para nada. Ela só trabalha e fica cansada. Ela dorme e ela já acorda cansada. Porque ela não aprendeu a descansar, porque o descanso está em Deus. O descanso não vai estar quando você aposentar, não. Porque eu conheço um monte de gente aposentada, inclusive está sendo roubada à vontade aí. Quem está aposentado. E não tem descanso, não tem. Minha mãe é aposentada, ela trabalha mais que os filhos tudo junto, nunca vi igual, não para, parece uma máquina. Ela não para. Então não é o que a pessoa projeta, não. Quando eu aposentar, eu vou descansar. Não, meu irmão, descansa em Deus. Você pode tirar o dia, passar o dia inteirinho dormindo. Quando você acordar, nem escovou os dentes, nem trocou a roupa que você estava dormindo. Minha esposa chama de roupa de mendigo. Vai pôr a roupa largada, folgada, no caminho, vai passar o dia. Aí a pessoa compra até uma marmita para não ter que ir para a cozinha. Na hora que der o final do dia, sabe o que vai acontecer? Você vai estar cansado. Sabe por quê? Porque o descanso está em Deus. Não adianta você querer descansar no lugar onde não tem descanso. Você não encontra a salvação no dinheiro, não encontra a salvação no trabalho. Eu conheço pessoas que falam assim, não, a minha vida depende desse concurso. As pessoas colocam a salvação dela no concurso, na aprovação. Ela coloca a salvação dela no emprego, na remuneração, no contra-cheque. Ei, a tua salvação está em Jesus Cristo. Então a gente está numa realidade onde o povo vive pela avareza. E a avareza é pecado capital. Pecado capital significa que é um pecado caput. Caput significa raiz. Então é um pecado raiz de onde deriva todos os outros. Se você chega numa árvore que tem fruto podre, adianta você arrancar o fruto podre? Não, vai nascer outro. Vai nascer outro. Você precisa ir na raiz do problema. E como você vai na raiz do problema? Por que combate a avareza? O dom da ciência. 7 dons do Espírito Santo. Hoje é Pentecostes. Precisamos pedir o dom da ciência ao Espírito Santo para que ele nos dê a clareza, o entendimento sobre as coisas. O dom da ciência, ele nos dá um conhecimento profundo das coisas criadas em relação à revelação com Deus. Ele nos mostra a finitude dos bens terrenos
A vaidade das riquezas sem Deus. Então é o dom da ciência que vai mostrar para nós que essa busca pelas riquezas de forma desordenada está errado, porque esse mundo passa. Quando você morrer, vai ficar uma briga na sua família por conta de herança. E eles vão brigar por conta de algo que nem eles batalharam, suaram para ter, que é o mais ridículo que tem. Quando eu pego uma família que tem briga por conta de herança, dá vontade de juntar eles tudo, que a família senta para fazer uma reunião, para fazer um inventário, chama um advogado, é assim? Aí começa o pipipi, começa ninguém não quer vender, o outro quer vender, o outro não sei lá o que, começa a dar vontade de somar eles tudinho assim, pegar uma tora de madeira e arrebentar eles tudo, porque eles estão brigando por algo que eles não batalharam para ter. É loucura isso, aí fica irmão de cara virada com irmão, com irmã, com sobrinho, com neto, com fulano. O neto está lá, o pai dele também morreu, aí o neto que vai herdar. Aí o neto contra os tios ali, aí que arruma confusão, o menino vagabundo, não faz nada, está arrumando confusão com os netos, com os tios que nem vivenciou a realidade, que nem desfrutaram do ambiente do local, mas o neto está lá, ele quer o dinheiro no bolso dele. Está vendo que loucura? O povo na avareza precisa do quê? Da ciência, o dom da ciência, para que o povo saia dessa loucura. Deu para entender, sim ou não? Sim. Palavra de Deus, Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 11 ao 12, vai dizer assim. 1 Timóteo 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 11 ao 12, diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho e piedade a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para o qual foste chamados e fizestes aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Olha que bonito, foge dessa realidade. A gente precisa fugir desse contexto, fugir dessa realidade. Deu para entender? Então vamos seguir aqui, agora a gente vai aprofundar um pouco mais e a gente vai trabalhar o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Alguém lembra? Eu já escapulei tudo da tua cabeça aí. A importância entre ser dizimista. Pegaram? Qual é o primeiro ponto? A importância entre ser dizimista. Meu irmão e minha irmã, existem graças, presta atenção nisso que vai ser dito. Isso aqui Deus colocou no coração, mas está nas Sagradas Escrituras. Quando eu rezava por essa paróquia no ano passado para vir aqui na novena, Deus colocava isso no coração. Estava rezando o rosário. Existem graças, existem bênçãos, isso aqui tem respaldo na Bíblia, nos documentos da igreja, tá bom? Não é coisa que eu estou inventando. Glória a Deus, tem até uma fumaça ali, agora vai ficar bom aqui. Agora para cima. Existem graças e bênçãos que vêm através da oração pessoal. Repita comigo. Existem graças e bênçãos que vêm através da oração pessoal. Existem graças e bênçãos que só vêm através da oração comunitária. Porém, existem os impedimentos. Agora, quais são os impedimentos? Antes, eu preciso entender quais são os impedimentos. Porque assim como tem a bênção, tem a maldição. Então, quais são os impedimentos? O que impede da graça chegar, da graça fluir? Um dos impedimentos, não é único aqui, não é exclusivo. Um dos impedimentos é quando eu estou na posse do interdito. Anderson, o que é isso? Antigo Testamento. O que é interdito? Quando Deus falava para o povo de Deus ali, conquistar um povo, existia o espólio da guerra, que é aquilo ali que dá fruta ali, aí eles podem pegar ali o que aquele povo tinha de bom. Mas existiam alguns povos que consagravam as coisas aos outros deuses e Deus ordenava entregar aquilo interdito, não era para mexer naquilo. Então Deus mandava queimar, deixava para lá, entendeu? Por quê? Porque estava sacrificado, eram feitos sacrifícios aos outros deuses.
Então existe a palavra interdito. O que é o interdito? Quando eu estou de posse daquilo que não pertence a mim ou a Deus. E aí eu tomei posse daquilo. A gente vai ver um grande exemplo disso ali, um pouquinho antes do cerco de Jericó, no livro de Josué. A gente vai ver que o povo de Deus conquista ali Jericó, mas depois ia conquistar outro povo. Só que o povo de Deus era muito grande, porque quando fala povo de Deus, a pessoa acha que era 300 pessoas. Não, quando Moisés vai para o Egito, tinha aproximadamente umas 2 milhões de pessoas. Era muita gente, então tinha toda uma logística. Tinha as tendas que ficavam no leste, as tendas do oeste, as tendas do sul, as tendas do norte e as tendas que ficavam no centro, que normalmente eram as tendas sacerdotais e as dos levitas, que ficavam no centro. Então assim, era uma logística, era um povo muito grande. Então imagine Josué, ali está à frente de um povo muito grande. Eles conquistaram Jericó através de uma estratégia divina. Depois a gente volta em Jericó ainda para você entender o que é estratégia divina. E ali tinha outros povos a conquistar, porque a terra prometida estava ali. Deus falou que ia dar uma terra prometida, só que a terra era conquistada, precisava conquistar. A terra já era habitada por outros povos, porque Deus não entrega nada de mão beijada para ninguém. Deus dá a graça, mas fala aí, você tem que fazer a sua parte. Então Deus prometeu uma terra que precisava ser conquistada. Mas como que seria conquistada? Através da estratégia divina, de um povo fiel e obediente àquela que é a vontade de Deus. Porque toda vez que o povo foi desobediente, quebrou a cara. Então vamos avançar para você entender. Então, vamos supor que a terra prometida era Formosa. Aí mais tem Formosa, tem Planaltina do Goiás, tem o que está ao redor. Entendeu? Não, vamos colocar que a terra prometida era o Goiás. Mas dentro do Goiás tem outras cidades satélites. Tem Rio Verde, tem muita coisa no Goiás, sim ou não? Sim. Então a terra, vamos supor que a terra prometida era o Goiás. Então vamos supor que eles conquistaram Formosa. Formosa é o quê? Como se fosse o cerco de Jericó. Mas ainda tinha Planaltina do Goiás, ainda tinha por lá de cima, por lá de baixo, que o Goiás é muito grande. Deu para entender? E aí quando Josué vai conquistar outros povos que estão ali ao redor, ele mandou poucos homens, porque ele falou bem assim, não, vamos mandar poucos homens, porque não compensa deslocar o povo todo para lá. E aí ele mandou em torno de 1.000 a 2.000 homens, se eu não me engano, só que ali eles perdem aquele combate. Morrem alguns homens e eles retornam. E aí Josué consulta o Senhor e fala assim, mas Senhor, por que eles morreram? Aí o Senhor fala, me interdito. E aí ele vai consultar o Senhor vai falar, tem pessoas aí que estão de posse do interdito. Por quê? Porque eles conquistaram o povo, onde não era para tomar nada, reter nada, e teve pessoa que reteve dentro da sua barraca, dentro da sua tenda, dentro da sua casa, aquilo que era proibido. Aí você fala assim, Anderson, o que isso tem a ver com o nosso tempo? Eu vou te explicar. Irmão, existem bênçãos e graças que pessoas não recebem, porque estão de posse no interdito dentro da sua casa. E aí isso se torna um impedimento da bênção acontecer na casa dela. Vou te dar um exemplo, gato de água, gato de luz. Uma vez eu estava falando isso perto de uma pessoa evangélica que foi engraçado, porque eu não sabia, mas ela tinha um gato na casa dela, gato de água. E aí às vezes a pessoa fica ali se perguntando por que as coisas não acontecem na vida dela. Eu rezo tanto, isso e aquilo, por quê? Porque a pessoa está na posse do interdito. Toda vez que você obtém algo de forma ilícita, é interdito. Você não está apto a receber bênçãos e graças. Não estou falando todas, mas algumas sim. Deu para entender, sim ou não? Sim. Então toda vez que você está de posse do interdito, antes que eu vou te dar outro exemplo, teve a pandemia aí, sim ou não? Sim. Quantas mulheres falaram que eram mulheres solteiras para obter 2 benefícios? Mas ela não era solteira. Mas, quem não estava precisando na pandemia ganhar um pouquinho mais? E aí a mulher está na posse do interdito. Por quê? Porque ela mente para obter um benefício. Toda vez que você mente para obter um benefício, toda vez que você comete algo ilícito para obter algum benefício, você está na posse do interdito. Dessa forma, existem bênçãos e graças que não chegam na sua casa e na sua tenda. Sabe qual foi a consequência daquele homem que obteve coisas de forma ilícita e guardou na sua tenda? Morreu ele e toda a família dele. Assim como a gente vive numa comunidade, numa realidade onde tem um monte de paroquiano morto-vivo. Por isso que talvez na sua casa tenha ali pessoas que estão mortas-vivas, que já não produzem frutos, já se afastaram de Deus, porque não tem vida nelas.
porque talvez na sua casa está na posse do impedido. Então qualquer coisa que você obteve de forma ilícita, tira, arranca da tua casa, peça para Deus te mostrar, porque isso não te torna apto a receber graças e bênçãos. Não estou dizendo todas, mas algumas. Deu para entender? Isso é muito sério, irmão, porque chega no tempo da política, tem gente que rasga a fé para obter um emprego. Ah, mas eu estou precisando de emprego, sim, contanto que você faça coisas lícitas, porque a partir do momento que você rasga a sua fé, rasga a sua moral, a sua integridade, rasga ali, desobedece a Deus para obter um benefício, aquilo ali não vale. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que o demônio devorador vai devorar toda a sua finança. Por isso que a gente vive numa realidade de gente endividada, porque o demônio devorador está solto na tua casa, está solto na tua finança, e tudo aquilo que você obtém de forma ilícita não dura. A pessoa pode ganhar o quanto ela quiser, o demônio devorador leva tudo. A gente vai ver isso na Bíblia também, tá bom? Então, gente, a gente precisa entender que existem situações que nos impedem de receber graças e bênçãos. O nome disso se chama o quê? Interdito. Quando eu estou na posse do interdito, quando eu obtenho algo de forma ilícita. Ai daquele que coloca a mão no que é o do Senhor. Aí é mais embaixo, meu irmão. Porque quem rouba do Senhor é pior ainda. É pior ainda. A gente tem um exemplo ali dos filhos de Eli que perderam a arca da aliança para outros povos que adoravam o Deus Aserá. E ali, sabe o que acontece com aquele povo? Eles estavam na posse da arca da aliança, um povo pagão. Primeiro que Deus mostra que ele faz do jeito que ele quer, e ele coloca por baixo de terra, assim, cai a imagem de Aserá de quase 3 metros de altura. Primeiro ela parte no meio, aí no outro dia botaram a arca da aliança do lado ali dessa imagem de Aserá, a imagem cai, o corpo para um lado e o corpo para o outro. Aí eles remontaram a imagem, no outro dia a imagem aparece cabeça para um lado, corpo para o outro e perna para o outro, porque Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso, Ele está mostrando que Ele faz do jeito que Ele quer, que não existe nenhum Deus, além do nosso único Deus. E aí o que eu estou dizendo para você? Aquele povo, quando a Sagrada Escritura começa a falar que o povo começou a ter úlceras ali, é porque não tinha o entendimento e a ciência que tem hoje. Mas equivale ao câncer. Então diz que se alastra a doença quando o povo obtém algo de forma ilícita. Meu irmão, se encostar naquilo que pertence ao Senhor, eu tenho dó, porque é doença mesmo que dá no corpo, na alma, na mente, porque está tirando, está tocando naquilo que é sagrado. Então isso é muito delicado. Então tome cuidado com isso. Se na sua casa, na sua vida, na sua família, você obteve algo de forma ilícita, se desfaça. Restitua, porque o preço é caro. Deu para entender? Agora vamos seguir, que a gente precisa chegar ainda mais longe. Eu disse para vocês que essa é um dos impedimentos. Outro impedimento é a devolução do dízimo. Outro impedimento que fecha as portas do céu é quando não devolvemos o dízimo. Então existem graças e bênçãos que a gente não recebe. Não estou dizendo que é todas, mas existem graças e bênçãos que a gente não recebe porque a gente não está apto, seja porque possuímos algo de forma ilícita, como interdito que foi explicado, seja quando não devolvemos o dízimo. Deu para entender? Então vamos à palavra Malaquias capítulo 3, versículo 10 ao 12. Malaquias capítulo 3. Da próxima vez que você vir com o retiro, e pelo menos tiver aqui, você traga a Bíblia, caderno, você anota tudo, para você guardar isso. Guardar, sabe por quê? Eu estou cansado de ver protestante aí debulhando um monte de católico, porque os católicos não assumem o posto que tem que assumir. Malaquias capítulo 3, do versículo 10 ao 12, a palavra de Deus vai dizer assim: pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis, se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário, para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos da vossa terra,
e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terras de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento na minha casa. Fazer essa experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios dos céus. Está vendo que existem graças e bênçãos que só vêm quando devolvemos o dízimo. Aqui eu vou trazer mais uma palavra para você, 2 Crônicas, capítulo 31, do versículo 4 ao 10. 2 Crônicas, capítulo 31, do versículo 4 ao 10. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 4, capítulo 31, versículo 4 ao 10. 2 Crônicas 31, do 4 ao 10. Diz assim: ordenou ao povo que habitava em Jerusalém que provesse a manutenção dos sacerdotes e levitas, a fim de que estes pudessem consagrar-se à observância da lei do Senhor. Logo que essa ordem foi promulgada, os israelitas multiplicaram suas oferendas das primícias de trigo, do mosto, do azeite, do mel e de todos os produtos do campo, com abundância de dízimos de toda sorte. Os israelitas e os filhos de Judá, que moravam em Judá, deram também o dízimo do gado e dos rebanhos, bem como o dízimo das coisas santas e consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram dele montões. Esse estoque começou no 3º mês e só no 7º mês que acabou. Vieram então Ezequias e os seus chefes, e vendo esses montões, louvaram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias interrogou a seu respeito os sacerdotes e os levitas. O sumo sacerdote Azarias, da linhagem Sadoc, respondeu-lhe: olha só que bonito, desde que começaram a trazer essas oferendas ao templo, temos comido a saciedade, e delas nos restam muitas. O Senhor abençoou o seu povo, eis tudo que sobra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, primeiro aqui, vamos dar a palavra de Malaquias. A palavra está falando que se você devolve o dízimo, o Senhor abre as comportas do céu e derrama graças superabundantes na sua casa, bem mais do que você merece. Às vezes você devolve pouco, mas o Senhor devolve bem mais, porque ninguém consegue vencer Deus em generosidade. Ninguém. Então, se você é generoso com Deus, Deus vai ser generoso com você, porque uma das formas da gente combater a avareza é a generosidade. Mas a gente está vivendo numa realidade, num contexto de gente avarenta, egoísta, soberba. Como que a gente combate a soberba? Sabedoria, dom do Espírito Santo. Hoje é Pentecostes. Como que combate a soberba? Sabedoria. A sabedoria vai mostrar que é Deus e não eu. A soberba mostra que é eu. Está dando para entender? A gente tem que combater a gente tem que combater o combate com as armas certas. E aí a gente vive nessa realidade, onde o povo não quer ser generoso, onde o povo acha que está perdendo quando devolve o dízimo. Você não está perdendo, você está devolvendo. Antes isso eu já sei, porque eu já faço parte do dízimo, da pastoral do dízimo uns 20 anos, bendito seja Deus, mas não basta só saber, a gente precisa viver. Mas eu já vivo sim, mas você está na pastoral para ajudar aqueles que não vivem a viver também. Porque se a gente não tem estratégia divina, nada vale, a gente não avança, irmão. A gente não avança, deu para entender? Então vamos lá. Lá no livro de Malaquias está falando isso. Está falando que quando a gente é generoso com Deus, Deus é generoso com a gente. Ele fala que vai segurar o gafanhoto, em outras traduções vai falar sobre o devorador. Lembra que eu falei do demônio devorador? Quantas vidas financeiras estão aí sendo açoitadas, massacradas pelo demônio devorador? Que devora tudo que vocês ganham lá na tua casa, não sobra nada. Lá na tua casa está faltando tudo, porque na tua linhagem genealógica, na tua vida, na tua casa, na tua família, além de ter um interdito, tem pessoas que não devolvem o dízimo. E aí o demônio devorador está solto lá. Você, eu não devolvi porque não sobrou. Eu não devolvi porque eu estou endividado. Irmão, a gente precisa conscientizar o povo, a começar de nós. Que não é que eu devolvo o que sobra, eu devolvo o primeiro para Deus. Inclusive, uma das estratégias divinas é a gente mudar a mentalidade do povo para
uma das estratégias que vai ser proposta para a comunidade, primeiramente para o padre, precisa da aprovação dele, é o Pix agendado. E agendado por quê? Para os primeiros dias do mês. Por quê? Porque as contas da paróquia vencem nos primeiros dias do mês. Não vai ter conta que vai vencer no dia 30, vai ter conta que vai vencer no dia 5, no dia 10. Os funcionários da paróquia têm data para poder receber, porque tem data que precisa pagar coisa. Então a gente precisa conscientizar o povo que o primeiro é para dar. Ah, não, mas eu só recebo no dia 20. Irmão, se você não tiver R$25 para dar no início do mês, meu irmão. Ah, antes, mas acabou porque você não é organizado. As pessoas precisam ter ordem nas suas vidas, serem organizadas, entender o que é prioridade. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Por isso que tem um monte de gente desempregado, endividado. Por quê? Porque o povo não prioriza Deus. Vai dizer a palavra de Deus: buscar Deus em primeiro lugar e tudo será dado para cá. Tudo! É lindo, porque fala assim, tudo. O que falta em tudo? Nada. Buscar a Deus em primeiro lugar. Irmão, quando a comunidade se conscientizar, uma comunidade que não fecha o dízimo, é triste, porque isso vai se refletir não só nas obras, não só no que pode ser feito e não está sendo feito, vai se refletir na vida espiritual. A gente vê um povo morto, paralítico, uma paróquia viva, tem consciência de que o dízimo é prioridade. Não para deixar o padre rico, não, porque o dízimo é para deixar o padre rico. Ah, não, porque a igreja é rica, já tem muitos bens, que não tem só eu, que moro de aluguel. Você entende? Não é para o padre, é para Deus, é para Deus. Então vamos lá, Malaquias diz isso, 2 Crônicas diz isso. Só que aqui em 2 Crônicas a gente precisa entender um contexto. Aqui está falando sobre o rei Ezequias. Eu vou contar aqui para você, resumidamente, porque você não está lendo Bíblia, você precisa ler Bíblia. A palavra de Deus diz que o rei Ezequias é filho de Acás. Quem foi Acás? Acás, eu não estou falando da Acás do Novo Testamento, porque eu estou no Antigo, bem muitos anos antes de Cristo. Acás foi um homem que não fez aquilo que agradava o Senhor. Era um rei que estava à frente do povo de Judá, que desagradou o Senhor. E o que Acás fez? Acás, ele fez hoje o que boa parte dos brasileiros faz, dá um jeitinho brasileiro. Porque o povo, naquela época, estava cercado por outros povos guerreiros, que tinham um grande número de exército, e ia conquistar o povo de Deus. E o que Acás fez? Uma barganha. Em outras palavras, Acás fez algo que chamam de suborno. O que ele fez? Em vez de confiar a proteção do povo a Deus, ele foi no povo vizinho, poderoso. Então ele foi lá nos assírios e fez uma aliança com os pagãos. E ele pegou todo o tesouro, a prata e o ouro do templo, destinado para o templo do Senhor, e subornou, ou seja, pagou os assírios, para os assírios proteger o povo de Deus, no lugar de consultar o Senhor e pedir a proteção divina. Olha o que Acás fez. Acás, ele propagou ali altares para os outros deuses, os deuses daquele povo. Ou seja, ele profanou o templo, ele pegou o dinheiro do templo do Senhor e fez uma barganha com o povo vizinho para receber proteção. E ele recebeu proteção daquele povo naquele período, mas ele desagradou e desobedeceu o Senhor. Quantas vezes nós fazemos barganhas e buscamos a salvação através do dinheiro, das posses, do concurso, do contra-cheque, do governo, da política, do fulano, do ciclano. A nossa salvação vem de Deus. E aí esse homem, Acás, teve um filho chamado Ezequias, inclusive fez rituais profanos com ele, que é aquele povo antigo que fala assim: ah não, fulano de tal é padrinho, madrinha de fogueira. Que fogueira? A gente é batizado na água, quem é batizado em fogueira é pagão. Então se você fez isso já com teus filhos, ou se os seus pais fizeram, os seus avós fizeram isso com você, depois apresenta para o padre e pede perdão por eles, ou se você já fez, nunca mais faça. Quem faz consagração com fogo é pagão. Aí falaram que sei quem é padrinho, madrinha de fogueira, porque pulou a fogueira 3 vezes. Isso é prática pagã. A gente mergulha na água, batiza no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Está vendo como o povo é? E aí Acás fez isso com Ezequias. Talvez tem gente aí que passou pela fogueira, pede perdão, padre, vai lá, apresenta e fala: padre, eu tinha uma madrinha de fogueira. Ou o pregador foi lá e denunciou, falou que você não existe. Pede perdão, nunca faça isso com seus filhos. E peça perdão pelos seus pais, que talvez por falta de conhecimento
adota uma prática pagã achando que é coisa boa. E acha que é coisa boa. Não é, gente. Não é. Amém? Então vamos vencer essa parte aí para quem foi. Tem padre, madrinha de fogueira aí, esquece. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é com água. Tá bom? Batismo com fogo é Pentecoste, é Espírito Santo, né? É ritual pagão, pular 3 vezes, pular onda, iemanjar, porque tem um sincretismo religioso muito forte. Tem um povo da macumba, tem gente que é espírita e acha que é católico. E, rapaz, se você vê o que o catecismo da Igreja Católica fala sobre espiritismo, tem gente que está dentro da Igreja Católica que comunga e consulta horóscopo, vai para um ônibus, está dentro do ônibus, indo para o serviço, eu sou de Escorpião, você é uma porcaria nenhuma. Se você for católico, você não consulta espírito. Não pode consultar horóscopo, carta de tarô, espiritismo, macumba, candomblé, essas coisas tudo. Irmão, isso não agrada a Deus. A gente precisa restaurar o templo. Esdras e Neemias da palavra de Deus sempre fizeram isso. Esdras fez uma restauração, vamos dizer, litúrgica, espiritual. E Neemias uma estrutural, reconstruindo as portas dos portões que o povo perdeu todo no período da Babilônia. Deu para entender? Mas você precisa ler Bíblia, você precisa assumir uma postura e ler Bíblia. Ah, eu sou do dízimo, não interessa, você quer entrar no céu ou você quer ir para o inferno? Repita comigo. Céu, levanta a mão lá em cima. A outra opção, tobogã. Tem gente que quer fazer tobogã, né? Você não faz tobogã aqui, né? Mas nas suas atitudes você está sentadinho de biquíni, tá indo pra onde? Tobogã direto. Por quê? Tá até pulando fogueira? Deixa pra lá, vamos lá. Irmão, vamos chegar no rei Ezequias. Eu falei de Acás. Acás fez o jeitinho brasileiro. No lugar de pedir a proteção divina, a proteção do Senhor, o que ele estava fazendo? Estava fazendo barganha com os outros povos vizinhos e querendo proteção, não de Deus, mas do povo, do exército, disso, daquilo. E o povo hoje em dia quer a salvação do governo. Ah, porque se político sair, político entrar, a gente está salvo. Irmão, quem traz a salvação é Deus. Tudo bem que o governo, nem vou entrar nessa parte aqui, não, o governo está valendo nada. Está acabando com tudo. Vai ajudar, mas salvar é Deus. Quem salva é Deus, espera a tua salvação de Deus. Não é do concurso, não é do emprego do teu filho. Ah, meu filho agora é advogado. Aí pronto, você está salvo. Fala para o teu filho advogado subir no alto da cruz e ressuscitar depois de 3 dias que eu quero ver se ele está bom. Não dá. Salvação é Deus, então não fica arrumando muleta e desculpa falando que a salvação vai vir de tal coisa do teu salário. Ah, se saísse o meu empréstimo. Ah, se saísse a minha herança. Ah, se eu ganhasse uma rifa dessas que o povo fala que agora é rifa para todo lado, né? Eu vou fazer uma rifa aí para ajudar a comunidade. Se você não comprar, você vai ver, porque eu sei que você compra rifa dos artistas, rifa de sei lá o quê, Pix do 1 milhão, você compra tudo, mas ajudar a igreja não ajuda. Ah, não, se eu ganhasse uns 100 mil daqueles, se eu ganhar 1 milhão, vou doar 100 mil para a igreja. Eu tinha que ganhar uma surra. Era isso que você tinha que ganhar. Nem precisa de rifa para isso, eu te dou de graça. Tô brincando, gente. Ajuda a igreja, ajuda os irmãos, ajuda os missionários. Tem que ajudar artistas. Já viu a casa dos caras, meu irmão? Eu vou te falar, o povo. Tá aí o Biga, Castela aí da novela, você já comprou quantos? Ah, não, é porque a rifa do 1 milhão é mais barata. Claro, você encheu o bolso dos ricos, vai encher aí as obras da paróquia, compra a cartela da paróquia. Se eu te pegar comprando rifa e você não comprar da paróquia, você vai ver que você vai ganhar. Então vamos lá. Eu falei para vocês sobre Acás, jeitinho brasileiro, mas o filho dele é Ezequias. E o que Ezequias faz? É aquela passagem que a gente leu de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4 ao 10. Ezequias, a primeira coisa que ele faz quando ele assume o reinado é destruir o trono dos deuses. Ele acabou com os tronos do Deus e falou assim, é Deus que a gente adora. Ele botou Deus no centro. Ezequias fez uma limpeza, arrancou os ratos, tudo para fora, os ratos correm tudinho. E aí Ezequias coloca Deus no centro. E quando o povo começa a entender a necessidade de devolver o dízimo, porque o que o pai dele fez? Pegou toda a prata e o ouro do templo do Senhor e fez uma barganha com os assírios. Então quando o povo começa a devolver para Deus com gratidão e com generosidade, você vê que o povo começa a devolver o dízimo com muita generosidade. E aí diz que ali não faltava nada.
mas que Deus honrava, multiplicava e supria todas as coisas. Está vendo a importância, a necessidade do dízimo, sim ou não? Sim. Então existem bênçãos, existem graças que a gente só obtém quando a gente está apto. E uma forma da gente estar inapto é o interdito e outras é a não devolução do dízimo. Quando a gente devolve o dia é devolver e não é o resto. Não é o resto, irmão. Eu tenho vivenciado experiências magníficas, graças a Deus pela vida missionária que o Senhor me confiou. Às vezes eu convivo com gente riquíssima e às vezes eu convivo com gente que não tem nada. Não tem nada. Foi muito triste porque esse é o primeiro mês que a gente vive da providência divina. É o primeiro. A gente abriu mão de tudo que tem. Vendendo tudo para viver de Deus, irmão. Aí as pessoas falam, nossa, que bonito. É, realmente. Mas é difícil. Por quê? Porque a gente vive da providência. E a providência não é uma mala de dinheiro que cai lá em casa. A providência, ela alcança as mentes, os corações e os bolsos. É assim que funciona a providência. Deus transborda em você, para você transbordar ali. É assim que funciona. Dentro da igreja e com toda a realidade missionária. E aí, a gente preparou até os quadrinhos que vai ser exposto ali. Depois, se você quiser comprar um dos quadrinhos, vai estar ajudando a gente na vida missionária. Ou se tornar um colaborador também vai estar ajudando a gente na vida missionária. Porque é isso que vai colocar alimento dentro da nossa casa. E aí o que acontece? A gente encomendou um monte de quadrinho porque a gente foi para um lugar nobre, onde tinha muita gente com muito dinheiro. E a gente falou que a graça de Deus não vai vender tudo e continuam as contas. Irmão, foi as missões. Eram 4. Das 4, 3 foi os lugares que eu menos vendi. Quase não teve saída, irmão. Tem lugar que eu vou que vende 30, 40 numa lapada só. Tem gente que compra 10 de uma vez. E aí eu fui para lugar que estava lotado, meu irmão. E se eu te falar que fez 3, 4 vendas, é muito. E é triste, sabe por quê? Porque no dia eu fui num lugar onde tinha muita gente, com muito dinheiro. E aí foi poderoso, cara. Não vou contar o que aconteceu, mas enfim. No outro dia eu fui para outro lugar que tinha boa parte dessa gente aqui também tinha muito. No dia anterior, que foi no domingo, tinha um andarilho com uma caixa de engraxate. Ele estava lá presente. No outro dia também. Teve um momento que aquele andarilho chegou no outro dia, porque eu preguei tanto no domingo quanto na segunda. Ele chegou para mim na segunda-feira. Parece que o mundo se acabou. A gente estava na frente de toda aquela multidão. Ele chegou, botou a caixinha dele assim, botou a mão no bolso e falou assim: ontem eu vi Deus em você. Eu te dou tudo que eu tenho. E botou um valor para mim. Irmão, aquela doação, ela é maior do que qualquer outra doação que eu já recebi. Eu já recebi doações grandes de pessoas que me ajudaram. Inclusive, quando a gente sofreu um acidente que completou na segunda-feira passada 1 ano, que era para a gente ter morrido na entrada da cidade aqui. Teve pessoas que fez uma doação muito grandiosa. Eu tenho memória fotográfica. Mas a mesma intensidade que eu agradeci pelas doações grandiosas, eu agradeci por uma doação de R$ 5,73 que eu recebi no Pix. A mesma intensidade, a mesma entrega. E eu também agradeci pelas pessoas que não contribuíram, não porque não queriam, mas porque não tinham, porque eu já passei por isso. Eu já quis ajudar pessoas que eu não conseguia ajudar, porque eu comprava um frango para minha família almoçar, ou eu ajudava a pessoa. E eu não consegui ajudar, mas rezei. E aí o que acontece? Chegou aquele andarilho. Irmão, aquilo não era só uma pessoa, ali era o próprio Jesus. E ele falou tudo que eu tenho te dou. E aquela doação, ela é mais valiosa e mais verdadeira do que muita gente que dá o resto, dá o que sobra, ou prefere nem dar, porque, não, estou tão apertado, tão endividado. Aquele homem deu tudo que ele tinha. Aí eu falei, aceita um quadrinho. Ele, não, eu só quero as suas orações. Parece que apagou, a gente estava na frente de todo mundo, eu nem via mais ninguém, eu só vi aquele homem, eu dei um abraço dele, e eu e ele chorava muito. Por quê? Porque ali é o próprio Jesus, irmão, ensinando pra gente. Deu para entender? Então, meus irmãos, a gente precisa entender a necessidade, a grandiosidade que é a gente devolver o nosso dízimo, primeiro que nos torna aptos para poder receber, mas não só por isso, mas com gratidão ao próprio Deus, que nos ama tanto, que insiste conosco, que é fiel mesmo quando somos infiéis. Deu para entender? Esse é o primeiro ponto. Eu vou passar rapidamente pelos outros pontos, senão não dá tempo. Essa vai ser mais intensa, essa pregação, a outra vai ser mais branda.
Porque se a gente estourar o horário, o pai pega a gente. Então, até 11 tem que não, mas vou dar uma pausa ali daqui a pouco pro intervalo para vocês tomar uma água. Vocês estão cansados e tá tudo com cara de gente boa ou não? Não, tá todo mundo vivo aí. Glória a Deus. Eu falei para vocês sobre o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Vocês entenderam essa importância? Porque se você não entender, você está na pastoral errado. Já começou errado, porque você está na pastoral, você precisa entender a importância de ser dizimista. Você mesmo, que está à frente da pastoral, precisa dar o exemplo. Você já está entendendo que não é só um contexto material para poder comprar as partículas que vão ser consagradas, o vinho que vai ser consagrado para paramento litúrgico, flor, para colocar um tijolo, um cimento para construir a capela, para poder comprar a cadeira, fazer uma melhoria. Não é só para isso o dízimo. O dízimo também tem um contexto espiritual e você entendeu aqui, sim ou não? Sim. Graças a Deus. Então vamos para o segundo ponto. Qual é o tema dessa pregação? Alguém lembra? O servo mau do mundo é mais prudente do que o servo da luz. E eu vou te mostrar o porquê. Talvez você não. Gente, entenda o que eu vou te explicar agora. O servo mau é mais prudente do que o servo da luz. Olha aqui, eu vou te mostrar. Irmão, é preocupante e alarmante, mas existe algo chamado crime organizado. Repita comigo, crime organizado. Crime organizado. Ele tem avançado e conquistado o território. Sabe por quê? Porque é organizado, está no nome. Se o crime é organizado, como que dentro da igreja a gente não é? Gente, é de doer isso. O crime organizado tem avançado porque é organizado. E dentro da igreja o povo não é. Crime organizado, dados públicos. Aqui eu vou falar para você, existem as maiores facções. Uma delas é chamada PCC, Primeiro Comando da Capital. O PCC ele foi originado em 1990, ele tem aproximadamente 30 mil membros espalhados no Brasil e fora. Eles têm domínio nacional, ou seja, no Brasil inteiro. Tem domínio também na Bolívia e no Paraguai. O crime organizado. E aí, olha só. O crime organizado, ele domina postos de combustíveis, casas de câmbio, aqui eu estou falando do PCC, fazendas, transportadoras, igrejas de outras denominações regionais, de cunho protestantes e até time de futebol, porque eles são organizados, eles são unidos. Tá dando para entender, irmão? Sabe por que isso é triste? Porque a gente vê dentro da igreja que o povo não está unido, que a pastoral tem rixa com fulano, cara virada para ciclano até dentro de casa. Irmão que não fala com o irmão, pai que não fala com o filho, filho que não fala com o pai. Irmão, a gente vai chegar lá. Aqui eu estou dando exemplo do PCC, mas não tem só o PCC, tem o Comando Vermelho. O Comando Vermelho foi fundado em 1970, Rio de Janeiro. Tem domínio no Rio de Janeiro, no Norte e no Nordeste. E aqui tem aproximadamente 20 mil membros. E domina empresas, imóveis, shows e eventos. E lavam dinheiro por ali, eles são unidos, eles têm estratégia, gente. O servo mau parece que entende mais do que o servo bom. Eu estou falando de crime organizado, você está dando para entender? Vamos seguir. Aqui tem a FDN. FDN é Família do Norte, é lá da região da Amazônia, Rondônia e Acre. Eles dominam o transporte e lojas de eletrônicos. Aqui eu estou falando do crime organizado, gente. Eles estão avançando porque eles são organizados, são unidos. Olha aqui, ó. E também existe outro nome que é a milícia. A milícia também, lá no Rio de Janeiro. Recentemente não, deve ter uns 2 anos, que eu visitei um amigo meu do Rio de Janeiro. Ele mora numa região onde é dominada pela milícia. É triste de se ver. Porque ele e o pai dele tem um comércio e toda sexta-feira passa um miliciano lá e recolhe uma quantia, se eu não me engano, R$100 por semana. E aí daquele que não pagar. Para ele ter o comércio dele naquela região. Então a milícia, ela domina Campo Grande, Santa Cruz, Bangu e Realengo, lá no Rio de Janeiro. O que é a milícia? A milícia é composta por ex-agentes militares, bombeiros e pessoas que saíram do seu serviço militar e hoje em dia eles vivem de extorsão e cobranças de taxas. Aqui eu estou falando do crime organizado, gente, isso é triste de se ver. Olha aqui, ó, eles dominam a água, o fornecimento de água, fornecimento de gás, fornecimento de luz, fornecimento de transporte, sinal de TV, aquelas parabólicas, e a internet.
Meus irmãos, você está vendo, sabe qual é o nome disso? Inteligência maliciosa. Sabe por que é triste? Que a gente vê bandido e criminoso sendo mais inteligente do que o povo de Deus. O povo de Deus não avança, não progride, porque é desunião, não tem unidade, não tem organização, não tem meta, não tem objetivo, não sabe onde está, não sabe onde quer chegar, é um monte de formiga perdida, sem rumo. Está vendo que o crime organizado com menos, eu tenho certeza que o número de católicos supera os 30 mil do PCC, os 20 mil membros do Comando Vermelho e todos os milicianos, família do Norte, enfim. O número de católicos supera, a gente é maioria, gente. Mas se a gente não tiver meta, objetivo, se a gente não consultar o Senhor, não utilizar as ferramentas para o bem, os servos das trevas vão ser mais eficientes do que os servos da luz. Lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, inaugurou a igreja de Lúcifer. Ela é grande. E ela vai lotar, porque o povo está usando a inteligência para fazer as coisas erradas, enquanto nós, servos da luz, somos omissos, preguiçosos, acomodados e paralíticos, que fica rondando no nosso mundinho. Está vendo só? Eles estão progredindo e a gente regredindo. Eles estão conquistando território e a gente está perdendo. Está dando para entender? Sim ou não? Sim. Eles são unidos, organizados, têm metas, objetivos e inteligência maliciosa. Está vendo por que os servos das trevas são mais prudentes do que os da luz? A gente precisa dar uma resposta para isso, sim ou não? Sim. Então agora a gente vai para o terceiro ponto. Qual foi o primeiro? Vai enquanto eu bebo água. Qual foi o primeiro ponto? Vai a outra pessoa. Qual foi o primeiro ponto? Eu não escutei não. A importância entre ser dizimista. Segundo ponto. O segundo ponto, minha gente, é o que falta para obter frutos. Por quê? Porque os servos das trevas, eles estão avançando mais do que os servos da luz. Aí eu falei para vocês que o crime organizado é organizado. O que falta? Se o crime organizado, ele avança por quê? Porque eles são unidos, eles são organizados, eles têm objetivos, eles têm metas. Então o que falta? É isso que está faltando. Está faltando o quê? Unidade. Está faltando o quê? Organização. Está faltando o quê? Objetivo. Está faltando metas. E está faltando a inteligência, não a maliciosa que eles usam para o crime organizado, mas a inteligência e entendimento todo do Espírito Santo para a gente ser eficaz, para a gente ser preciso naquilo que a gente faz. Deu para entender sim ou não? Terceiro ponto, a estratégia divina. A gente tem que ter estratégia divina. E é triste quando uma paróquia não fecha o seu dízimo. É de chorar. É sinal de que o povo ainda não entendeu o que é o dízimo. É sinal de que a nossa missão está fracassada. Porque a nossa missão é o quê? É propagar para que o dízimo se feche. Por quê? Porque tem um contexto material, mas principalmente um contexto espiritual. E quando não fecha, também vai estar fechadas as comportas do céu. Então por isso que a gente vê muita gente dentro da comunidade com muita dificuldade. Por quê? Porque é um pai de família. O sacerdote é o quê? O padre é o quê? O pároco é o quê? É um pai de família que não está conseguindo honrar o pagamento das contas dentro de casa. Qual é a casa? A paróquia. Não é triste para você que é homem, que é pai? Eu sou pai de família, irmão. Quando faltam as coisas na minha casa é de cortar o coração. Quando o meu filho chega para mim, a minha filha chega para mim, eles falam iguque. Quando falta o iguque, meu olho enche de lágrima. Por quê? Porque às vezes eu não tenho dinheiro para comprar. É a mesma realidade do pároco. Quando chega para pagar as contas dentro da sua casa, que é a paróquia, e as suas capelas, a sua região, e ele não consegue honrar. É a mesma dor. Só que a gente tem um contra-cheque, as pessoas que trabalham aqui ali, tem um... Não, ali vem através da providência divina, então todo mês começa do zero, e não sabe se vai ter ou não. Tu sabe o que é essa angústia? Não sei se tem alguém desempregado aqui, mas quando você está desempregado, é aí essa angústia que você vive, o padre vive todo mês. Principalmente quando a região é mais carente. Aquela angústia que você
fala assim, meu Deus, eu estou desempregado, como que eu vou pagar as contas, como que eu vou pagar aluguel, como que eu vou pagar a passagem da casa, como que eu vou colocar comida dentro de casa, como que vai fazer isso, como que vai fazer aquilo. É essa angústia que te tira o sono, que tira o sono de muitos que não conseguem dormir. Muitas vezes é a angústia que o pai está vivendo ali. Porque não vai conseguir colocar comida dentro de casa, prover dentro de casa, pagar funcionário. Porque muitas vezes o padre ali, como ele entregou a própria vida, ele não está nem aí se a conta dele vai chegar ou não. Às vezes ele está mais preocupado com o funcionário que prestou um serviço ali durante 30 dias e ele não vai conseguir honrar. E sabe que aquele funcionário tem filhos, tem filhas, é casado, tem casa, tem isso, tem aluguel, tem aquilo outro, é mais dolorido ainda. É a mesma coisa de você ver o seu filho pedindo um leite, pedindo um iogurte, um biscoito, e você não tem condição de dar. Só que essa realidade vive todo mês, irmão. Você entende que a gente precisa ter uma estratégia divina, mas a gente precisa avançar, irmão. Se a gente não arruma uma paróquia que não fecha dízimo, é triste, irmão. Porque depois vai chamar o padre, vai chamar o missionário, vai chamar a pastoral, vai chamar o grupo. Ah, vai rezar lá em casa. Como que vai? Se as comportas do céu estão fechadas, se tem bênçãos e graças que não vai receber. Por quê? Porque dentro daquela casa, daquela família tem um interdito. Dentro daquela casa e daquela família não tem dizimista, não devolve o dízimo. Não foi eu, não foi o padre, não foi o fulano, não foi o bispo que estabeleceu. É Deus. E tem consequência. Deu para entender, sim ou não? Sim. Então a gente precisa ter uma estratégia divina. Vou dar um exemplo para você de estratégia divina. Aquilo que a gente chama de cerco de Jericó. Quem já ouviu falar? Quem já leu na Bíblia cerco de Jericó? Glória, olha aí, ó. Tem que dar exemplo para todo mundo. Você não lê Bíblia, mas tem gente aqui que lê ainda. Cerco de Jericó, está lá em Josué, uma estratégia divina. O povo antigamente tinha grandes muralhas. Então era necessário fazer cerco. O que é cerco? É uma palavra de guerra, de combate. Aí faz um cerco. Por quê? Porque tem uma estratégia para poder vencer aquele povo. E ali o cerco de Jericó é um cerco com a estratégia divina para conquistar aquele território. Mas dentro da história houve vários cercos de vários povos, de vários castelos para poder ser conquistado. E é uma estratégia de guerra. O que eles fazem quando ele faz um cerco? Primeiro, eles buscam envenenar a água. Porque antigamente tinha muitos povos e castelos onde a água vinha por poços ou dutos. Então se envenena a água, o povo está fechado dentro de um castelo, o povo vai ter que sair, vai morrer de sede. Então eles envenenavam a água, eles cortavam o suprimento de alimentação. Então assim como o povo era fechado em muros, a alimentação tinha que entrar. Então eles cortavam a alimentação que entrava. Sabe por que isso é importante? Porque isso acontece a nível espiritual, é isso que o demônio faz com a gente. Primeira coisa, ele envenena a água. Antes, quem é que envenena a água? O poço. A água não fica no poço? Quantos corações envenenados? Pessoas que só sabem murmurar, só sabem reclamar, só sabem xingar. Não assuma a postura, não muda de vida. O poço está envenenado, é a estratégia do inimigo. Você já perdeu, porque o poço está envenenado. É tão chato quando você está no trabalho, que tem uma pessoa que só reclama, dá vontade de jogar ela no quinto andar. Não façam isso, gente. Para dar um dá. Pessoa reclama de tudo. Ah, porque fulano está na entrega. Ah, porque não sei o que não atrasou. Ah, porque não sei. Gente, pelo amor de Deus, está todo mundo vendo que o problema está ali. Seja você a resposta, vai lá e fala alguma coisa. Passa o dia reclamando. Bando de morcego, gente preguiçosa. Dentro de casa é a mesma coisa, reclama de tudo. Ah, porque fulano de tal vai acordar, fulano de tal arruma a cama, ah, fulano de tal chega atrasado, ah, fulano de tal faz isso, ah, fulano de tal. Para de reclamar e faz alguma coisa diferente. Assuma a postura, muda através da oração, da atitude, dos atos. Reclamar não resolve nada, não. Deu para entender? Então, falando de estratégia divina, eu estou falando para vocês sobre o cerco de Jericó. E aí Deus manda a estratégia divina para Josué, fala que vai durar tanto tempo e que tem um cronograma para poder seguir e que através daquela estratégia divina Deus vai dar a graça de obter o triunfo. Deu para entender? E aí, quem já teve contato com o cerco de Jericó feito em alguma paróquia, remontando essa realidade, ou quem já leu na Sagrada Escritura, está entendendo o que eu estou falando. Quem não entendeu é porque não leu e vai levar o dever de casa a ler. Deu para entender? Glória a Deus. Outra estratégia divina, Gedeão. Gedeão foi um servo de Deus que Deus elegeu para poder estar à frente do povo. E aí tinha um povo muito numeroso
E aí Deus dá uma estratégia divina para Gedeão. A estratégia divina de Gedeão é muito engraçada, porque primeiro o povo de Deus tinha um povo numeroso. Aí ele chega diante daquele povo numeroso e Deus fala assim: não, o povo que você está indo é numeroso demais. Ainda que seja menor do que o povo que vocês vão combater. Mas, se vencer com esse número, o povo vai achar que a gente venceu pela força do braço. Então, o que Deus fala? Vai e fala para eles que quem for medroso vai embora. Meu irmão, na hora que falou isso, acho, se eu não me engano, são 11.000 pessoas que foram embora. Meu irmão, se a gente falar isso na igreja, que é medroso pela força